Então, a gente está iniciando a transmissão. Boa tarde, pessoal. Eu sou o João Correia. Isso é a nossa série aí de lives A Arte Conecta. Sou historiador de arte, sou mestre em liderança cultural. Estou com um convidado hoje, a Robson Schultz. E é assim que se pronuncia, Robson? Isso, Robson Schultz. Bacana, bacana. E a ideia é que seja um momento ali, uma meia hora, para a gente responder algumas perguntas aí sobre arte que o Robson tenha, e mercado de arte contemporânea, arte no geral, enfim, um espaço aí de perguntas e respostas. E essa live faz parte do aquece do lançamento da nossa Masterclass, O Olhar Contemporâneo, onde a gente mostra para vocês como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. Então, eu queria agradecer a presença aí do Robson e estamos juntos. Vamos lá. Você estava contando? Então, a gente fez a finalização do nosso curso dentro da Bienal, o que foi realmente Sim. algo muito, muito legal. E eu chegando na minha cidade, eu postei, falei, não, finalizando o curso com o historiador João Correia, super animado, sobre cidadania global. Obviamente, muitas pessoas vieram questionar, né? E também isso causou muito interesse em alguns professores que ficaram atentos, assim. E logo em seguida eu fui convidado como professor convidado da Universidade Positiva de Curitiba para ministrar aulas na pós-graduação. Ah, E, parabéns. e foi um mérito grande, assim. Eu falei, nossa, era algo que eu esperava há muito tempo. Acho que faltava a Arca, talvez, para ter conseguido isso. E eu queria te agradecer, então, né, João, primeiro por isso. Imagina, se foi isso, eu fico Acho feliz de ter que ajudado. deu um impulso, assim, sabe? Acho que Ah, que deu bom. realmente um impulso. E é engraçado que é um impulso que as pessoas não compreendem, ao mesmo tempo que as pessoas ficam muito interessadas em saber o que estava acontecendo, o que estava sendo estudado, e o que é isso, né? Naquele momento estávamos estudando tópicos de cidadania global, através da arte contemporânea, né? E isso aguçou muita gente. Então, é um momento aí de você trazer perguntas para mim, mas vou quebrar as regras, vou trazer uma pergunta para você. E você já tem um histórico razoável aí nas artes, já tem um conhecimento razoável, e ao mesmo tempo você está falando que o nosso curso, de alguma forma, pode ter contribuído. Né? O que o curso Contribuiu, trouxe? isso eu garanto, João. Então, o que o curso trouxe de diferente de um histórico já tão significativo como o seu? Eu não sei, eu sempre fui aquela pessoa que fui terminando um curso e começando outro. Acho que desde a infância sempre foi assim. Então, além de uma vida acadêmica, de uma vida estudantil, os cursos sempre fizeram parte. E os cursos de arte. Então, eu sempre fui aquele pescador dos cursos de arte. A Arca realmente me proporcionou uma visão muito mais ampla e muito aquém do que eu estava esperando em relação ao estudo da arte, né? E é engraçado, porque realmente a arte, acho que a Arca me preparou para algo que eu não sabia que estava chegando, e era realmente esse convite para ministrar as aulas na pós-graduação da Universidade de Curitiba, da Universidade Positiva de Curitiba. E os primeiros tópicos que eu peguei do curso foram tópicos complexos, assim. O primeiro tópico, a primeira ementa que foi me apresentada seria agenciamentos na área de moda. E eu falei, gente, vou ter que falar sobre a reforma trabalhista de 2017 de Temer, né? E isso pode gerar muito conflito em sala de aula. Eu falei, gente, não, eu vou realmente recorrer ao João, ao professor João, e eu vou usar um manual de embarque. Eu acho que o manual de embarque da Arca, para mim, foi extremamente importante entender a funcionalidade do manual de embarque e por que ele existe, né? Então, abordando tópicos muito complexos que realmente poderiam gerar discussões complexas em sala de aula, falei, não, o manual de embarque vai me dar uma garantia de que aqui estamos todos no mesmo nível, né? Estamos discutindo coisas, ninguém Manual de sabe embarque, tudo. você fala no sentido daquele slide onde a gente coloca as regras e aí o que você colocou algo parecido na sua aula? Coloquei, falei, não, eu vou ter que fazer um manual de embarque, vou recorrer ao professor João e vou fazer um manual de embarque, porque Boa os tarde, tópicos realmente Fabiola. são Tudo tópicos bem? complexos que poderiam gerar desconforto, inclusive, né? E para Sim. isso não acontecer na turma, eu falei, não, vamos pôr um manual de embarque, então todo mundo vai saber Incluindo que aquelas 5 premissas para os diálogos interculturais, você usou aquilo. exatamente. Que Como a gente interessante. chegaria em tópicos que poderiam abordar temas muito controversos e opiniões muito distintas, eu falei, eu não quero discussão em sala de aula, obviamente. Gostaria que todos conversássemos, mas não discutíssemos, né? E foi muito válido. Então, primeiro slide da aula, manual de embarque. Então, eu explicava,
vamos abordar tópicos aqui complexos que estão na ementa, então eu tenho que respeitar a ementa, e para não fazer essa ementa desgringolar em sala de aula, vamos colocar um manual de embarque para não ter problema. E funcionou, João. Acho que assim como funcionou na Arca durante todo esse tempo. Né? O manual de embarque parece muito simples, parece um slide muito inicial, que é uma coisa muito vaga, mas acho que como professor, ele garante que você vai ter um bom... conduzir de forma correta a aula sem grandes atritos. Né? E funcionou. Então, eu já coloquei ele no primeiro módulo, já coloquei ele no segundo módulo, que também entrávamos em tópicos muito complexos do mercado, e as opiniões a gente sabe que são individuais. Então, alguém falaria, não, eu concordo com a reforma trabalhista do Temer. Falei, não, acho que nesse momento todo mundo compreendeu que não foi válido para o mercado, e valeu ter colocado o slide, e foi muito bacana. Falava, nossa, eu preciso agradecer ao João por ter me dado essa possibilidade. Nosso material foi usado na universidade agora, né? O manual de embarque vai servir para uma universidade, com certeza, quando se entra em tópicos muito complexos, que você vai ter opiniões muito distintas em sala de aula, né? Sim. E os alunos entenderam muito bem a validade desse manual de embarque. Falaram, não, realmente, professor, há opiniões divergentes aqui, mas todo mundo se escuta e todo mundo sabe que ninguém é dono da razão, ninguém é 100% dono da verdade. Pode ser que alguém concorde com a reforma trabalhista do Temer, mas como eu estava falando sobre agenciamentos na área de moda, e a área de moda funciona de forma muito agenciável, nesse tópico principalmente falando sobre casting e agenciamento de modelos, mas na área da moda a gente agencia outras coisas, a gente agencia maquiadores, cabeleireiros, iluminadores, DJs, então são contratos informais, e que também foram prejudicados depois de 2017. Né? Então, o manual de embarque me garantiu abordar tópicos específicos que são complexos, com uma garantia que eu vou conseguir manter o nível da sala tranquilo, sem grandes discussões. Acho que na Arca já deve ter acontecido alguma vez, talvez a sala tenha saído do controle, mas estava o João lá, né? Às vezes sai, mas esse manual de embarque com as 5 premissas, e, né, às vezes, se eu faço, às vezes pode parecer desnecessário, mas se você não faz, você sente falta, você se arrepende. Eu acho que eu senti isso na pele, João, então eu queria agradecer muito por ter me ensinado a fazer um manual de embarque. E eu acho que ele vai estar presente em todas as minhas aulas, independente de terem tópicos específicos e difíceis, com opiniões diversas, como uma aula tranquila. Eu acho que aquilo ali é uma coisa interessante para se ler, em 5 minutinhos você lê, os alunos entendem e falam, não, vamos dar voz para o amigo, vamos ouvir todo mundo, vamos ouvir opiniões distintas, e ninguém precisa mudar a opinião de ninguém, né? Não é esse o papel, mas todo mundo se respeitando em sala de aula, pelo menos, e ouvindo as opiniões alheias, né? Funcionou, João, foi muito legal, muito legal. Que bom, fico contente. E acho que é um slide que muitas vezes talvez não se dê muita importância. Agora eu acho que todo professor em sala de aula vai ficar muito contente de ver aquele slide ali. Útil para gerir as paixões. Porque é uma forma elegante de você falar assim, vamos manter o nível bacana da aula, vamos ouvir todo mundo sem entrar em discussões muito pesadas, e realmente funciona. Eleva as pessoas. Eu sou a prova de que funciona, eu e os meus alunos somos a prova de que funciona. Entramos em tópicos difíceis, a gente falou, inclusive, uma das emendas, a coordenação do curso colocou, não, vamos falar sobre Valcir Carrasco e verdades secretas. Era um momento, nós estávamos estudando agenciamentos, mas qual é esse mercado de verdades secretas, né? E eu falava, nossa, a gente vai falar sobre um mercado extremamente informal, que nem é regulamentado no Brasil, não existe lei, que é o mercado dos profissionais de sexo, né? E falamos tranquilamente sobre isso, todo mundo concordou, e a gente até apontou alguns futuros para o mercado da prática sexual, né? Porque ele ainda, no Brasil, ainda é de uma forma muito ruim, né? E o Valcir Carrasco joga isso em Verdades Secretas, acho que foi válido Verdades Secretas nesse sentido, deu uma sacudida no mercado de moda, era algo que todo mundo sabia da existência, mas era velado, né? Então o Valcir colocou uma luz, isso existe, né? Existe desde o centro de São Paulo, do centro de Nova York, do centro de Paris, até a periferia do Brasil vai existir isso, sim. E envolve agenciamento, então estava dentro da ementa da aula, né? Agenciamentos na área da moda. Então, como o Valcir estava propondo naquele momento, acho que foi em outubro do ano passado, novembro do ano passado, o Valcir estava com Verdades Secretas em cartaz na Globo, né? Então, teve uma repercussão muito grande. A ponto da coordenação do curso falar, Robson, é um tópico que tem que ser abordado em sala de aula. Se você está falando de agenciamento, que é carreiras em agenciamento na área da moda, e a gente está falando de Valcir Carrasco em horário nobre na Globo, você vai ter que abordar o que seria esse mercado da prática sexual na moda.
Aí a gente conseguiu abordar de forma muito tranquila e foi bem bacana, assim, os alunos entenderam perfeitamente dentro do manual de embarque, seguindo as premissas do manual de embarque, porque também as opiniões são muito diversas em relação a esse assunto, né? Claro, a gente não tem nada legalizado no Brasil, é uma profissão, mas no Brasil ela não é uma profissão, né? Ela não está entre os parâmetros da Superintendência Regional do Trabalho. Sim. Então, como a gente estudou a Superintendência Regional do Trabalho, e a nossa área como produtores também entra dentro da Superintendência Regional do Trabalho como autônomos, né? Pelo SATED, ou pelo Sindicato de Modelos, ou pelo Sindicato de Atores, né? Que entra a direção e produção, entramos pelo SATED. Sim. Daí, como a ordem veio da coordenação, a gente tinha como falar, não, tá bom, vamos abordar Valcer Carrasco, Verdades Secretas. Mas é um tópico que me pegou medo, assim, falei, como que eu vou abordar um tópico delicado, como o mercado da prostituição no Brasil, e jogar isso numa sala de aula de uma pós-graduação sem gerar desconforto, sem gerar um olhar errado, né, errôneo sobre o assunto. E foi muito bacana, a gente tirou o proveito dessa aula, foi bem legal. Que bom, que massa. Robson pergunta sobre arte, assim, alguma coisa... Muitas. Bom, eu estou super curioso para saber a leva de artistas do próximo curso, né? Já sei qual que é a leva de artistas do próximo... Ainda não foi divulgada, né, João? Não. Nossa, a ansiedade é grande. O pessoal que está entrando aqui no YouTube, no Instagram, a gente está no YouTube. Quem quiser vir para cá, Camila, Isabela. E, sobre o próximo, o que eu tenho feito, alguns artistas, eu tenho encontrado muitos artistas que acho que eu sou um felizardo, assim, porque eu encontro muitos artistas que me inspiram, e eu recebi ontem 3 revistas alemães, aí eu assino aí algumas revistas, que é a forma de me manter, assim, atualizado, né? E aí, um ou outro, eu tenho feito algumas lives a respeito, e tem algumas lives aí onde eu consigo cruzar aí o que eu tô lendo, né? Estava lendo um livro sobre inteligência coletiva e estudando uma artista que trabalha com a inteligência coletiva, aí eu cruzei os dois numa live, ficou bacana. E, mas assim, uma programação inteira, não, a gente ainda vai fazer essa próxima edição é com o mesmo, esse conteúdo que você conheceu é um conteúdo que muita gente não conheceu ainda, então a gente está divulgando ele mais um pouco antes da gente criar uma nova edição, mas temos as nossas planilhas aqui de artistas que a gente rastreia, tudo, a gente já tem um monte de artistas aí para a segunda edição, quando chegar a hora de lançar. Estou curioso. Estou dando as aulas à noite, então eu falo, nossa, eu preciso pensar como é que eu vou fazer, porque eu quero estar embarcado novamente na Arca com essa nova... que legal, que legal. Né? Vai ser um prazer ter você com a gente. E o que você pode fazer é acompanhar nossas lives aí, terças e quintas, 8h30, que a gente tem compartilhado conteúdo do passado, que você não conhece. Não assisti a do Marco, adorei a do Marco do Bona, foi muito legal. E ainda tem coisa ali na espera para ver ainda, mas estão lá separadinhos já para eu assistir. Tem algumas... tem uma que eu fiz acho que foi na Escola de Belas Artes, uma palestra antiga, que eu já coloquei em 3 partes. Agora eu tenho uma que eu fiz para a Sotheby's, sobre colecionismo, que a gente acabou de atualizar a parte visual hoje, para poder compartilhar numa live. Então, fica de olho nas nossas lives, que aí você vai ter um conteúdo novo, não inédito, assim, mas coisas que você não viu ainda. Eu acho que por mais que ele não seja inédito, a gente sabe que as aulas da Arca, cada aula, independente do artista ter sendo reprisado, ela vai variar, porque depende da turma que está assistindo a aula, né? Então, eu tenho muita intenção de embarcar novamente nessa nova edição. Estou ansioso aguardando a lista dos artistas, porque os artistas vistos na sequência do ano passado foram de grande valia para mim. Assim, foram artistas que mexeram. Alguns eu já conhecia, outros eu não conhecia. Conhecia a Fábio Valeiros, que é um tema fantástico, que é o que define feminino. Acho que é uma aula incrível e amo a Fábio Valeiros. O Pepe Lembres, né? Maravilhoso. Sim. E eu queria citar outra que eu acho que foi uma aula que realmente marcou muito para mim, que foi o Que a Renda, que eu acho que é a paixão, assim, que o próximo continente a ser desvendado para mim, com certeza a África. Sim. E nem que seja só a África do Sul, mas, enfim, eu preciso ir para a África. Estou querendo ir para Senegal, tem um grande curador. Então, existe estímulo, né? A gente precisa pensar mais nessas viagens para a África e pensar em desvendar de forma até turística mais o continente africano, tirando Marrocos e Egito, mas pensando em outros países, né? Porque a rota turística da África está baseada simplesmente em Tunísia, Marrocos e Egito.
Mas a gente tem outros países incríveis que são seguros, que é possível viajar. Senegal, Então, tem a alguns. África é o próximo. Eles estão com um pensamento decolonial já avançado, assim. Se a gente vai para a Europa, a gente atrasa, não, a gente anda para trás. A gente vai para a África, a gente anda para frente, em termos de pensamento, né, pós-colonial. Eu tive uma experiência na Ásia, 10 anos atrás. Eu passei uma temporada no Japão e foi o meu primeiro choque saindo da América Latina, muito maior do que a Europa, muito maior do que qualquer outro continente. Acho que a Ásia é um continente que faz mexer mesmo, assim. Né? Eu morei no Japão, então assim, ter entrado, mergulhado no shintoísmo é complexo, né? E a cultura japonesa, de uma maneira geral, para nós latinos assimilarmos é muito difícil, não é fácil. Então, ou o brasileiro entra em pânico no Japão, ou ele se apaixona e não quer mais voltar nunca mais, que foi o meu caso. Voltei a uma coisa amarrada, né? Voltei porque o consumo não deixava ficar mais. Mas foi uma experiência incrível. Agora eu falo, conhecer a Ásia, a América do Sul, agora a Europa. E a gente não está nem aí para a África, a gente não cogita, a gente não põe na nossa lista de desejos conhecer qualquer país africano. Eu tenho já uma lista de países africanos que eu faço questão de conhecer. Bacana. E acho que na próxima década essa é o sonho. A poupança já está aberta para a gente, né? A gente planeja uma viagem de tamanho, a gente faz uma poupança. E esse é o plano, conhecer a África. E algumas, para as pessoas que estão assistindo a gente, a expectativa é que a gente esclareça aí algumas dúvidas de arte, assim, alguma outra pergunta aí que você queira fazer. Bom, a minha primeira pergunta era uma coisa que ainda não está pronta, que é a lista dos próximos artistas da Arca. Acho que tem muita gente assim, como eu que está ansioso para ver essa lista. Essa lista é uma lista importante já para a gente, né? Qual que é a lista da Arca da temporada? Dentro daquela lista geral da Arca, tem uma pessoa que eu gosto muito, que é o Tony Gregg. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo aqui em Curitiba. Eu estou numa cidade onde a gente tem um acesso... Tony Gregg, o escultor. Isso, o Tony Gregg. É Tony Gregg, isso? Eu acho que é assim, vou colocar aqui no nosso chat. É um alemão, né? Se eu não me engano, é um alemão. É muito conhecido. Ele está na lista das referências da Arca, né? Como Marina, Abramovic e outros artistas que realmente são inquestionáveis como referência. É assim como eu coloquei no... Eu não estou vendo aqui no chat, não. Isso. Tá, escultor, né? O escultor. Ele veio para Curitiba, ele ocupou o pavilhão do olho, né? O olho em si, a parte superior do olho. O Museu Oscar Niemeyer reserva a parte superior, que é o olho, para grandes nomes. Hoje está em cartaz Os Gêmeos, vai ficar mais alguns 20 dias, se eu não me engano. E o Tony Gregg ocupou o olho, e é um artista que mexeu muito comigo. Assim, eu falo, nossa, esse cara realmente... Ele está falando de multidimensionalidade escultural, né? Assim, como que ele consegue criar dimensões específicas em algo em terceira dimensão. Você vê quarta dimensão na obra dele, sendo que ela é tridimensional, né? Eu fiquei bastante surpreso com o trabalho dele. Eu falo, é um artista que a Arca também tá apostando, assim. E ele é um senhor, né? Ele não é mais uma pessoa jovem. Ele já, acho que tá beirando 70 anos, eu acho. Sim. E continua muito atuante, né? Ele tá com... Nossa, a Ásia consome muito o trabalho dele. E Curitiba proporcionou a gente conhecer melhor o trabalho dele. A gente está com uma lista boa aqui em Curitiba de artistas que estão para vir. Os Gêmeos vão sair, a gente ainda está na expectativa do que vai ocupar o olho. Isso está sendo ainda conversado, mas a gente sabe que vem coisa grande aí para o olho na próxima vinda. Que legal. E para todo mundo que está ouvindo, eu convido a vir conhecer o MUM, o Museu Oscar Niemeyer de Curitiba. Ele hoje é o maior museu em metro quadrado da América Latina, né? Ele é um museu gigantesco. É um museu muito grande, são 9 salas amplas, salas niveladas e o olho grande mesmo, que é o grande salão do Niemeyer, né? Que hoje está em cartaz dos Gêmeos. Nossa, convido todo mundo que possa vir para Curitiba para conhecer o MUM. O MUM hoje realmente é uma referência. Ele está mais ancorado na arte contemporânea, mas ele abre espaços para outras áreas. E no pavilhão central do Museu Oscar Niemeyer, eles estão dividindo em galerias fixas, são galerias que não vão ser mais temporárias, são galerias definitivas. Uma está com a coleção do Fausto Godoy, do embaixador do Fausto Godoy, Ásia, que chegou a passar pelo MASP, mas eu acho que ele não conseguiu armazenar. A coleção é muito grande, são 25 mil peças, né, de Ásia.
foram 11 países em 17 anos como embaixador na Ásia do Brasil. Nossa. E ele foi adquirindo uma coleção bastante substanciosa de arte antiga. Inclusive, ele tem peças até de 5.000 AC, que ele trouxe do Afeganistão, do Paquistão. E está tudo dentro do Museu Oscar Niemeyer. Então, é uma galeria fixa chamada Ásia, Terra, Homens e Deuses. E é uma galeria muito linda, de arte milenar. E a galeria ao lado foi tomada pela África. Então, um casal que tinha um acervo muito grande, não vou lembrar agora exatamente o nome do casal, mas eles tinham uma coleção muito grande de África e também estavam buscando um museu que pudesse abrigar a coleção e acabou parando no MUM. Então, hoje temos uma galeria África no MUM, que eu acho bastante conveniente para uma cidade, para uma capital que tem uma porcentagem tão pequena de uma população negra, né? A Curitiba, nos índices das capitais, é a que tem menos população negra do país. Então, estou numa cidade muito embranquecida, que falta essa representatividade preta, e a galeria veio dar esse fôlego para a gente, sabe? Não, realmente é necessário que isso seja exposto em Curitiba. Sim. Eu já falei isso, a gente inclusive entrou em discussões, porque eu moro numa cidade extremamente vivendo imaginário colonial. Acho que o Quiluange tinha que vir para Curitiba conhecer o imaginário colonial. Aí ele vai levar um choque muito grande. Uma desequilibrada. Então, para Curitiba. E nas aulas eu falava, não, realmente a gente está numa colônia europeia muito grande, a gente tem colônias asiáticas também, tem uma porcentagem de orientais e japoneses muito grande. Curitiba é uma colônia muito grande japonesa, mas a gente basicamente é uma colônia de leste europeu, né? Ucranianos, agora inclusive estamos recebendo famílias ucranianas que estão vindo, né? Então a colônia curitibana abraçou esses refugiados ucranianos. Acho que essa semana já chegaram 1.000 pessoas, são não sei quantas famílias. Nossa. Eles estão sendo recolocados entre famílias ucranianas da colônia de Curitiba e também indo para o interior, porque a gente tem mais 2 cidades que são muito ucranianas no interior do Paraná, Malé e Prudentópolis, que também já receberam quase 500 pessoas já nessas últimas semanas. Então, Curitiba abriu assim, venham, porque a gente vai receber. A colônia ucraniana em Curitiba é muito grande, muito grande. Nós temos um bairro ucraniano, nós temos um parque ucraniano, nós temos igrejas ortodoxas ucranianas. A presença ucraniana é muito forte em Curitiba, assim como a polonesa, a italiana, a alemã, mas a ucraniana é uma das predominantes. Assim. Então, quando estourou a guerra, a cidade deu uma chacoalhada. Assim, as famílias aqui ficaram, meu Deus, o que a gente vai fazer nesse momento? A gente precisa fazer alguma coisa. Porque são famílias que têm uma idade de 60 anos, 70 anos, 80 anos. Tem famílias que estão aqui há mais de uma década, que vieram na primeira leva europeia do século XIX para cá, e alguns do século XX. Então, Curitiba está recebendo ucranianos nesse momento. Acho que estão vindo muitas famílias para cá, e estamos aguardando, porque a gente vai ter que receber essas pessoas. A cidade também representa a colônia ucraniana, sim, e a gente vai receber isso, né? E as portas estão abertas. E nunca imaginávamos que isso ia acontecer, nem com Ucrânia, nem com Polônia, nem com Itália, nem com os japoneses, que temos uma colônia muito forte japonesa aqui também, nem os alemães. Agora pegou a gente de surpresa, né? Uma cidade que respira a Ucrânia, a gente tem festas em comemoração à Ucrânia, a gente tem parques, igrejas, e uma população que fala ucraniano, inclusive. Aqui é muito fácil, inclusive, encontrar um curso de ucraniano. Então, você acha um curso de ucraniano em Curitiba, talvez em São Paulo e em Curitiba só. E estamos abertos, esperando os ucranianos, porque, né, a gente sabe que a situação está muito difícil lá. Sim. Puxa, interessante. São Paulo também está recebendo, acho que chegaram também grandes famílias em São Paulo, algumas realmente foram direto para Prudentópolis e Malé, aqui no interior do Paraná. São cidades que têm igrejas ucranianas ortodoxas e uma cultura bem predominante. E eu me lembro muito das aulas do quem vive no século XX imaginário colonial, falava, gente, eu moro numa cidade totalmente colonizada. E os meus amigos de sala, claro, muito difícil. Quem não conhece Curitiba é muito difícil de entender. Para quem está assistindo aí, só uma pausa. Para quem está assistindo São Paulo, né? E não conhece essa... Quem está assistindo, o Robson está fazendo referência a uma aula chamada Quem Vive no Século XXI, o Imaginário Colonial, que é uma aula diálogo aí com base no trabalho do artista angolano Quiluange Quiarrenda. Então a gente vai observando, estudando as obras do Quiluange Quiarrenda e refletindo sobre a questão do imaginário colonial e debatendo se a gente ainda vive nele ou se não vivemos mais nele, quem vive nele. Então é algo que
que é um bom debate ali. Não, conhecer o Quilani, eu acho que você conhece ele, você não consegue mais viver sem o pensamento do Quilani. Sim. Realmente, as obras são lindas, né? Nossa, é incrível, incrível. Ter conhecido ele através da Arca já valeu muito. E eu falava, gente, eu vivo imaginário, eu sou dentro do imaginário colonial, dentro de uma cidade que está completamente imersa no imaginário colonial. Sim. Aqui os bairros, assim como São Paulo. Quem não conheceu e quiser conhecer, no dia 7 de abril, a gente vai fazer um novo lançamento, ali uma masterclass sobre o curso, agora a gente está chamando de Olhar Contemporâneo, Robson, onde a gente vai fazer uma recapitulação aí breve da programação do curso Olhar Contemporâneo, e aí a gente vai mostrar obras do artista Quiluange Quiarrenda e dos outros 15 artistas aí que fazem parte do curso. O Quiluange acho que vale um plus, eu acho que para mim foi foram artistas que mexeram demais comigo, mas falar sobre quem vive o imaginário colonial no século XX, eu falo, gente, eu estou completamente imerso no imaginário colonial. Não é porque eu queira, mas é porque aonde eu estou é isso. Assim como em São Paulo, a gente tem a divisão, a Liberdade é um bairro oriental, né? Você tem o bairro italiano, a Moca é um bairro italiano. É isso, né? Eu acho que a Moca é um bairro italiano. Sim. Aqui é a mesma coisa, a gente tem Santa Felicidade, é um bairro da colônia italiana. Os colonos estão ali vivendo de forma colonial, com as suas hortinhas, falando italiano, não se fala português nas ruas. Daí você vira para outro bairro, que é o Barreirinha. O Barreirinha é um bairro polonês também. As casas são polacas, se fala polonês na rua, o mercadinho é bem para produtos específicos para a colônia polonesa. E cada bairro... Tá até colocando por um outro ângulo, assim, diferente do que eu tinha pensado, assim, né, porque quando eu entro no shopping Iguatemi, eu me sinto numa experiência colonial, né, a gente está vivendo totalmente ali a questão, né, o imperialismo capitalista europeu e americano presente, assim, e ainda celebrando isso, né, então a maioria das pessoas ali celebrando, fazendo selfie, né, mostrando, estou no shopping Iguatemi e tudo, e o shopping tem uma utilidade aí para quem mora em São Paulo muito útil, e às vezes é um passeio, mas acho que a gente não pode perder de vista que a nossa mente está sendo colonizada, né, pelo imperialismo, ali, pelo capitalismo, de todas essas marcas que estão presentes, e por hábitos de consumo, tem toda uma colonização acontecendo quando a gente caminha naquele espaço. É diferente de como, vamos cortar o shopping hoje, vamos passear na Liberdade, vamos fazer uma imersão na colônia oriental, na colônia japonesa. Sim. A gente está vivendo o imaginário colonial, sim, estamos vivendo, mas de uma outra forma, talvez, né, João? Então, naquela aula eu falei, gente, não, eu vivo imerso no imaginário colonial. Eu passo 3 bairros, eu vou passar por 3 colônias. Eu vou passar pela colônia polonesa, pela japonesa e pela ucraniana, né, até chegar no meu bairro, que é o bairro alemão. Então, a gente vive no imaginário colonial, sim. Diferente desse ponto de vista. Eu acho que talvez eu nunca tinha parado para pensar nesse ponto de vista da descolonização do shopping. Mas é interessante. E eu me lembro que quando eu falei isso nessa aula... O que a gente tem de brasileiro no shopping? A gente tem pouquíssimo, acho que é uma fração do... Havaianas? O que é de presente de cultura brasileira lá dentro é pouquíssimo. É uma celebração da cultura importada, né, do consumo importado, né? Então, uma vez que você celebra o consumo importado, você não está celebrando a si mesmo, né? Você não está celebrando a própria produção, né, a própria cultura, a própria criatividade. Sabe, João, que a gente perdeu um estilista paranaense de muito nome aqui no estado. E ele que colocou a moda paranaense num eixo bastante nacional, que é o Jefferson Kulig. E o Jefferson já estava há 10 anos no São Paulo Fashion Week, desfilava em Curitiba, dentro do evento de Curitiba, que fazia São Paulo Fashion Week. Eu dirigi todos os desfiles do Jefferson Kulig. E o Jefferson faleceu faz 2 semanas. E é um estilista muito jovem, era um criativo fantástico. Meu sentimento. E foi muito difícil. E ele falava, gente, eu estou tentando aqui com o meu ateliê, uma loja muito, muito linda que ele tinha, num bairro muito bom de Curitiba, mas ele falava, eu não consigo competir com as marcas internacionais que estão do outro lado da rua, né? Aquilo tudo é muito... Eu não consigo. Aí a gente está vendo que a gente nunca vai valorizar o autoral, o local, que precisa e que é necessário, e que tem um trabalho tão fenomenal quanto a marca internacional importada.
Aí Claro. vem esse ponto de vista, né? Ele realmente caiu num processo muito triste, assim, ele falava, gente, eu não consigo competir, né? Eu não consigo. Eu sou autoral, eu sou artesanal, eu sou um criativo Se os local. visitantes, se os consumidores, se a população como um todo vai ganhando essa consciência, né, de que do quanto a gente é colonizado culturalmente, né, pelo consumo, e começa a comprar um pouco mais o local, uma vez que você compra o local, você fortalece os criadores locais. Quando você fortalece os criadores locais, eles passam a poder competir, eles passam a poder, né, você gera vida local e, né, você vitaliza, né, toda aquela comunidade de criadores também, né? Então, O próprio mercado, né, João? Foi muito Robson, triste, assim. lamento. É uma tristeza quando a gente perde essas Isso não pessoas. acontece só aqui, né? A gente sabe que isso acontece em todo o Brasil. A partir do momento que o autoral não vai sobreviver essa massividade das marcas internacionais. Eu faço parte do Instituto de Moda do Paraná. A gente tenta trabalhar essa questão da identidade, da criação autoral do Estado, para tentar fortalecer o mercado e tal. Não é fácil, João. Não é fácil. A enxurrada de fora vem e devora, né? Vem e acaba com tudo. E a gente está vendo isso acontecer. Então, valorizar o local, valorizar o regional, valorizar o autoral. Eu falo, a gente tem muito ainda para aprender, né? Em relação ao consumo, a escolhas, essas escolhas. E a Arca, eu acho que ajuda nisso, realmente, é você pensar em escolhas, fazer escolhas mais seletivas, né? E analisar, fazer essas análises. Eu vou no shopping comprar da grife europeia ou eu vou valorizar o autoral? Não vai ter tanto nome, óbvio que não vai ter tanto nome, mas talvez ele tenha um valor agregado que a marca internacional não tenha nesse contexto local, né? Então, a luta da gente pelo Instituto de Moda é essa, a valorização do local, do regional. É difícil. Mas é só uma pequena comunidade local valorizar alguns designers que eles passam a, pelo menos, poder, né, produzir com dignidade, corretamente, então aí a gente passa a ter uma cena mais heterogênea, né, e não só com algumas grandes marcas que dominem tudo, e o que é ruim para o consumidor também, porque senão fica todo mundo usando a mesma roupa, usando o mesmo perfume, e todo mundo com o mesmo cheiro, mesmo, né, É o que está acontecendo, né? Mesmos pensamentos, né? Aí a coisa fica meio... A pasteurização, né? A pasteurização estética, inclusive, né? Aí aquela ideia, né, o interessante era cada um ter ser do seu jeito, né, se de repente ficar todo mundo parecido. E, Robson, acho que a ideia era durar uns 30 minutos, a gente está chegando aí nos 30, não sei se você tiver mais algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta final. Não, eu só estava devendo esse agradecimento muito, João, muito, muito, muito mesmo, de verdade, professor, porque, nossa, a Arca realmente me impulsionou a conquistar uma coisa que eu estava sempre desejando e que eu acho que talvez estava faltando a Arca, assim. Que bom, então, muito obrigado mesmo pela oportunidade e eu vou gravar aqueles artistas para o resto da minha vida, né? Continuo estudando eles e revisitando eles, porque mesmo passado aquela lista, é uma lista muito importante, né? Com informação, com conteúdo muito, muito bom, foi muito válido mesmo. Queria muito, muito agradecer mesmo, João. Que bom, fico contente que tenha sido tão relevante aí para você e para a sua trajetória profissional, pelo visto, né? Com certeza, foi sim. E logo teremos uma nova edição aí, com uma nova lista de... Estou curioso. E acho que um grupo cada vez maior, a gente está organizando aí a parte de comunicação, a parte de marketing, e para que a gente tenha um fórum aí cada vez maior para debater esses artistas com cada vez mais, a ideia é que a gente tenha, né, cada um ponto de vista aí, pontos de vista cada vez mais diversos, né, para a conversa ficar cada vez mais... E queria também deixar o convite para todo mundo, quem tiver a possibilidade de vir para Curitiba, a gente tem grandes museus, não é só o Museu Oscar Niemeyer, é uma cidade que tem muitos museus. Esses vídeos aí estão começando aí para 500 pessoas, 1.000 pessoas, vai brotar gente aí respondendo seu convite que você não tem a menor ideia. Tomara, nossa, espero muito. A cidade recebe bem. A cidade é fria, gelada, as pessoas são um pouco fechadas, mas a arte está aqui. A arte está aí. Boa. Legal. Então, Robson, super obrigado aí pela sua disponibilidade. E então a gente encerra aí mais um episódio da nossa série A Arte Conecta, e fica o convite aí para o dia 7 de abril, quando a gente vai fazer a nossa Masterclass, o Olhar Contemporâneo,
e onde a gente vai mostrar para vocês como participar, como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. A gente colocou essa questão do ser respeitado pela sua visão de mundo especificamente, porque às vezes você pode entender de arte contemporânea, mas entender de um tipo de arte contemporânea que não necessariamente te faz amadurecer uma visão de mundo e amadurecer uma humanidade, amadurecer, né, toda uma sensibilidade aí que é necessária para a gente participar bem e fazer a nossa parte. A seleção dos artistas, né? A seleção dos artistas, então fica aí o convite. Então, agradeço o Robson mais uma vez, agradeço quem acompanhou a gente até agora, e acho que às 8h30 da noite a gente conversa com a Marjorie, então quem está assistindo a gente... Saudade da Marjorie. 8h30 tem mais conversa aí para quem está assistindo e quer continuar em contato. Valeu, Robson, até mais. Abração. Até mais.